Isso é ser pró-vida, sabe? É um negócio... O aspecto que fez o Bolsonaro crescer muito nos ambientes evangélicos foi muito do discurso religioso do Bolsonaro mesmo. Né? Isso também dentro dos círculos católicos. O Bolsonaro ele conseguiu jogar muito bem com o medo que o evangélico tem da sua instabilidade de paz. Porque nós temos muita liberdade religiosa no Brasil, isso é graças a Deus, a gente tem um ambiente em que evangélico não está sendo morto na rua, tá ligado? Não é crime ser evangélico no Brasil. Como é em muitos países no mundo oriental hoje, é crime ser evangélico, né? A gente não tem esse cenário. Eu posso abrir minha igreja, eu posso fazer os cultos, tá tudo tranquilo. Mas existe um contexto há um sentimento de instabilidade geral nas comunidades religiosas sobre essa paz. Isso vem muito por causa das elites da comunicação. Você pensa nos ambientes de jornal, você pensa no ambiente acadêmico, universitário. Você tem uma perseguição muito forte à ideia, não só à ideia de Deus, mas ao indivíduo religioso. Né? Então, por exemplo... Especificamente evangélico, né? Existe um preconceito nas elites culturais, existe um preconceito real contra evangélicos. Se você for evangélico ali, mas espera aí, é sério mesmo? E você já vai ser lidado de uma forma diferente, né? Tem certos coquetéis que eu vou que tem gente que cara, tu é pastor mesmo? Como assim tu é pastor? Como assim um ser humano que é pastor, que não, sabe, um ET ou uma coisa assim? Eu tenho que explicar, não, cara, eu como comidas, eu ando pra frente, eu vou no banheiro, eu existo como um indivíduo normal. Existe muito disso, e isso faz com que as igrejas... houve um canto da sereia aí, não é? Do Bolsonaro dizer, não, a gente vai proteger as igrejas, não vai taxar igrejas. O Amoedo perdeu muito ponto com as igrejas, quando começou a falar de taxar a igreja. Não é? Houve ali um canto da sereia muito forte. E hoje é muito fácil analisar o Bolsonaro retroativamente, não é? Você pensa por mais que o Bolsonaro falasse com o CQC, falasse com a Adriane Galisteu, tivesse lá os seus vídeos, ele não era bombardeado de câmera sobre ele como é hoje, né? Ele era um Bolsonaro, ele era um político de baixo clero. Então, era muito possível, como eu diria, ressignificar algumas falas do Bolsonaro durante o período pré-campanha e tal. Ele falou uma coisa aqui que, nossa, isso aqui parece racista. Mas não é bem isso, não, veja bem, não é isso que eu quis falar e tal. A mídia me persegue, não sei o quê. Isso aqui parece homofóbico. Não, veja bem e tal. E tudo isso, pré-campanha, dentro daquele cenário que para muita gente era apocalíptico, não é? Olha a Venezuela aí do lado, olha o PT de novo, vai destruir as igrejas, olha o aborto, olha a mamadeira de piroca, olha o kit gay, esse negócio todo. Mas o PT destruir as igrejas, você não acha exagerado isso? O PT se aliou às igrejas, né? O PT se aliou, pô. Eu acho plenamente exagerado. Existia realmente um cenário de medo e de instabilidade, mais 4 anos de PT, eu sei lá o que diabos viria aí. Eu realmente creio que o projeto de poder do PT era um projeto deletério para o Brasil, e ele era muito competente em ser ruim para o Brasil, vide o que a gente encontrou aí por baixo dos panos, mas esse cenário foi o cenário que se instaurou nas igrejas. Né? Era um cenário apocalíptico, Bolsonaro era a dobradiça da história, era Bolsonaro ou nada. Era Bolsonaro ou a Venezuela, era Bolsonaro ou igreja sendo perseguida, era Bolsonaro... Eu acho que isso é uma mentira que se criou, mas criou-se realmente essa percepção para muita gente. Eu acho que existiam vários outros artifícios políticos que impediriam esse tipo de cenário de caos imediato, caso não fosse Bolsonaro, ou fosse até mesmo o PT no poder. Né? A gente tem outros cenários que nos ajudam, por mais que seja uma bagunça, todo o cenário político brasileiro, a verdade é que ninguém consegue mudar muita coisa. A verdade é que o que nós temos hoje é meio cristalizado, assim. Ninguém vai conseguir fazer a igreja ser perseguida do jeito que é nos próximos 4 anos, não é? Ninguém vai conseguir fazer uma coisa vamos posso distinguir umas coisas aqui que eu penso sobre essa questão? Um ponto, isso o Bolsonaro trouxe. Existe uma afirmação simbólica. Foi muito competente, eu achei ele muito competente, nesse processo de vender esse clima apocalíptico e se beneficiar desse clima. Sim. E agora eu vou falar de uma coisa positiva ali, uma afirmação do plano simbólico, do valor e do orgulho, digamos assim, de ser evangélico. Dizer, não, você não precisa baixar sua cabeça, não, você não é pior, não, você não... Você tem o seu direito de existir, acreditar no que você acredita e viver a sua vida e participar do Brasil. Isso ele trouxe, enquanto outros parece que não tocam nesse tema, ou tem muito mais reticência. Embora também não seja o zero, né? Todo grande candidato tem participação e presença e tenta estabelecer vínculos com as grandes igrejas brasileiras e todas as congregações de todos os grupos. A galera toda estava na igreja nas suas campanhas. Exato, o Edir Macedo foi aliado do PT por muito tempo, inclusive. Né? Não que ele represente o que é o meio evangélico, mas é uma figura importante. Poderosíssima. Do Outra coisa, você trouxe... Um pequeno parêntese.
eu não entendo por que é que os outros políticos, sabendo, cientes do poder do voto evangélico, não usariam a mesma narrativa que o Bolsonaro, porque é uma narrativa muito conveniente. De a gente vai proteger igrejas, a gente é contra o aborto, até porque o presidente não tem quase poder nenhum nessa pauta do aborto, né? Tem uma pauta simbólica quase ali, ele pauta uma coisa ou outra, mas é Congresso e Senado, né? É um discurso muito conveniente para aquele que está tentando o poder, né? O Bolsonaro se aproveitou disso muito bem. Eu não entendo como é que os outros candidatos não tentaram entrar nas mesmas pautas morais. Porque ninguém, nos contextos religiosos, o pessoal não está com medo de mais imposto, sabe? De ICMS. O povo não está morrendo de medo se vai ter mais ou menos financiamento para pesquisa. O povo está com medo de aborto, perseguição religiosa, sabe? Dentro dos ambientes de igreja maior, assim. O discurso do Bolsonaro foi muito fácil. E como um discurso fácil, ele poderia ser reproduzido por quase qualquer político que tivesse interesse em alcançar esse grupo, né? Eu não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que eu não entendo por que o Bolsonaro foi o único que conseguiu ser tão bem sucedido nesse tipo de metodologia de campanha, sabe? É que eu acho que, no fundo, o que levou as pessoas, evangélicos também, mas não só, a votarem em peso no Bolsonaro, também não foi propriamente as pautas morais. Mesmo porque pauta moral ser contra o aborto, lembra a Dilma sendo fervorosamente contra o aborto em 2010? Todo mundo era, Serra, todo mundo fazia campanha, pegava em terço, o Haddad começou a ir na missa. Há um pouco de uma distinção sociológica católicos protestantes aí, como o católico associado ao povinho, mais humilde, mais... E o protestante mais, o cara que vai para frente, que trabalha, que quer pensar mais no seu. Então tem um pouco disso na polarização PT-Bolsonaro que se criou. Mas eu não acho que foi propriamente pela defesa de certas pautas morais, como, inclusive, acho que o Trump mostrou isso nos Estados Unidos, de assimilar. O Trump, dos republicanos, era o que menos pisava em pauta moral. Sim, ele dizia ser contra o aborto, mas tem uns caras ali, evangélico durão americano, que é 1000 vezes mais contra o aborto que ele deixava isso muito claro, inclusive. Mas não foi isso. Foi um sentido de que ele, sim, ele tem a força. Ele que vai bancar o poder e o uso do poder para vencer os inimigos. Isso é que chamou o desejo de acabar e de vencer os inimigos. Inimigos vistos como... E agora eu até quero entender você melhor. Quando você suscita assim, o receio de uma perseguição evangélica. Eu entendo perfeitamente, concordo, quando você fala, olha, tem preconceito real, palpável, assim, contra evangélicos nos meios que eu chamo de elite cultural. Artes, humanidades, comunicação, enfim, esses meios, com certeza você vai ver preconceito evangélico. Agora, disso, para passar para uma perseguição, como, por exemplo, num país de Oriente Médio, do Oriente, que fecha igreja e persegue, isso, assim, eu não vejo a menor chance de acontecer no Brasil, porque na prática da política, as igrejas, hoje em dia, são muito mais poderosas no fazer político do que qualquer um desses grupos, do que professores de humanas, de universidade, do que jornalistas. Esse pessoal não está presente no fazer diretamente, eles tentam influenciar um pouco com cada vez menos capacidade, inclusive. Então, assim, o risco de uma perseguição evangélica hoje, quando os evangélicos caminham para ser quase metade da população brasileira, eu acho que é quase zero. E daí é que eu acho que tem algo cruel. Porque, sim, nos meios simbólicos e da elite cultural, há preconceito contra os evangélicos. No dia a dia da população, Iago, o que acontece muitas vezes é o oposto. Evangélicos e outros conservadores, que podem ser católicos também, exercendo, às vezes de forma violenta, a perseguição a grupos minoritários. Isso acontece no Brasil. Então, eu acho que essa dualidade, quer dizer, fechar a igreja, perseguição na rua contra evangélicos, isso não tem, assim, a menor chance de acontecer. Isso está totalmente fora. O que precisa, sim, um reconhecimento, porque esse plano que eu estou falando, que eu chamo de simbólico, mas o simbólico para o ser humano é essencial. O simbólico não é um detalhe, a vida humana passa pelos símbolos. É importante o reconhecimento, a identidade, o orgulho. Então, é um nível importante, é um nível real, uma reivindicação real de evangélicos de dizer, não, é inadmissível a gente ser tratado com menosprezo e com preconceito e sendo excluído de diversas coisas. Estou totalmente de acordo. Passar para isso e dizer, a gente está com medo de perseguição nas ruas. Não. Daí, pelo contrário, esse medo às vezes justifica perseguição feita no lado contrário. Um terreiro que é fechado, um homossexual que tem medo e vai ser hostilizado. Eu sei, se você pegar a doutrina cristã real, ela vai ser contra essa perseguição, mas na prática de uma igreja que nem sempre segue a doutrina cristã real, dos seres humanos que estão a todo momento se desviando, isso acontece.
Existe uma desconexão muito grande, Joel, e eu falo da minha experiência como cristão, que nem sempre foi pastor, né? Que já era um cristão comum e tal. Existe uma desconexão muito grande entre o que acontece nas camadas sociais normais e comuns e aquilo que acontece no nosso envolvimento em esferas mais elevadas da vida, digamos assim. Elevadas que eu digo na vida social, né? Então, se eu saio no meio da rua, na Vila Peri, que é o bairro da minha igreja, com a Bíblia debaixo do braço, eu não me sinto seguro. Eu não me sinto seguro. Claro. Eu tinha medo de levar a Bíblia para a faculdade. Aí é outro contexto, claro. Porque era um contexto muito diferente. Se o simples fato de eu ter opiniões religiosas que me levam, em certos momentos, a uma coisa próxima do conservadorismo, digamos assim, ainda que eu tivesse bons argumentos, o simples fato de eu não carimbar certas ideias específicas me excluíam de certos ambientes acadêmicos, financeiros, profissionais, relacionais, dentro de, sim, ambientes de elite cultural, mas que ainda são muito comuns na vida do cidadão comum. Muito normal. Claro. Elite aí não é para entender que é só entre os muito ricos, não. Exato. O universitário é um quarto da população, uma coisa relevante. É uma loucura. Eu me sentia fisicamente ameaçado em certos ambientes por ter minhas opiniões como cristãos, né? Isso eu tive uma experiência similar à sua, né? Porque eu na minha faculdade, no meu tempo de faculdade, eu era um católico praticante e seguidor, assim. Então eu também tinha uma situação parecida. Acho que eu não sei quando você começou a ser realmente pastor ou era só um cristão comum, mas acho que a gente deve ter tido vivências às vezes semelhantes nessas. Eu nunca fui nada além de um católico fiel comum, então daí é uma diferença. Na faculdade era um cristão comum, era só um cristão comum, só que eu era ativo na igreja e tudo mais. Na rua é muito tranquilo. Uma vez, eu acho que em quase 15 anos como cristão, uma vez eu fui hostilizado na rua por ser cristão. Né? A gente estava evangelizando o cara jogou uma garrafa na gente de vidro, né? Quase pega em mim e tal, porque ele não gostava de crente, né? Mas assim, isso é raro, não é uma coisa que acontece todo dia. Agora, todo dia, psicólogos cristãos têm o CRP ameaçado pelo simples fato de falarem sobre depressão de uma perspectiva religiosa nas suas redes sociais, por exemplo. Não é? Porque o cara indica um livro, olha como a Bíblia fala de depressão, para você ter paz e tal, uma coisa genérica assim. Isso, sabe, a gente tem psicólogos, tem que praticamente criar guetos para poder conseguir falar de assuntos religiosos com pessoas que pedem por isso e tal, sem o CRP saber, porque seria o fim da profissão deles, né? Você pensa em ambiente de jornal, por exemplo. Eu tenho colegas que são conservadores, que são cristãos no jornalismo, que assim, vivem sambando de lado para o outro para pagar suas contas, porque se falarem certas coisas, não é nem falar, se descobrirem que eles têm essa ou aquela opinião, é o fim da carreira deles, não é? Então, assim, isso alcança a gente de muitos níveis. Considere o fato de que nós, como cristãos, estamos envolvidos com catequização, né? Com levar missionários para países onde o evangelho não é pregado e tal. E a gente tem risco real à vida de pessoas que a gente conhece o tempo inteiro. Então, tem um cara aqui da minha igreja, o Thiago, ele tem uma filha, o Thiago, ele tem uma esposa, come churrasco aqui em casa, uma pessoa que eu amo, e ele está indo para o mundo árabe para começar igrejas no mundo árabe. E eu sei que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu posso receber uma ligação de que alguém arrancou a cabeça do Thiago. Entendeu? Então, a gente vive nesse cenário que se estabelece cada vez mais a força no mundo. No século XX, mataram mais cristãos por serem cristãos por perseguição religiosa do que nos 19 séculos anteriores, incluindo a perseguição romana. Né? Isso são dados oficiais, que existem estimativas em países que esses dados não existem e tal. Então, a gente tem um cenário. Pode pegar a União Soviética e China, você já. Foram 12 milhões de mortos só na Igreja Ortodoxa Russa. É loucura, cara. Isso são cristãos, Iago? São cristãos. De forma geral. Só quero te colocar teologicamente aqui para. Não, pode perguntar também. Geralmente eu que pergunto, mas se você quiser perguntar, eu respondo. Então, o que acontece? A gente tem esse cenário muito próximo da gente. Né? E é um cenário que, sim, pra gente não é só história. O cristianismo foi perseguido. É um fato real pra gente. A gente recebe missionários, a gente apoia financeiramente pessoas que podem morrer a qualquer momento por serem cristãs. Então, esse cenário acaba gerando uma extrapolação na mente do cristão comum. A extrapolação a qualquer momento isso pode acontecer aqui. Por quê? Porque para o cristão comum isso está atrelado diretamente a políticas de esquerda, ao comunismo mundial, né? Aí às vezes as extrapolações de governos mundiais, da ONU, querendo acabar com o cristianismo no mundo, ou o que quer que seja. Há uma realidade de violência real, há um medo real, com o qual a gente tem que lidar constantemente, mas isso é extrapolado para o nível de hoje para amanhã, pode vir alguém armado para fechar a minha igreja, sei lá.
Eu acho que foi explorando o exagero desse medo que o Bolsonaro conseguiu ganhar capilaridade dentro das igrejas. Porque eu acredito na premissa, existe uma paz instável, mas eu não acredito que ela vai, se ela acabar, ela não acaba de hoje para amanhã. Ela não acabou em 12 anos de PT. Não acabou em 16 anos de PT. Porque a gente fortaleceu, ela cresceu como nunca, Iago. É o oposto, concorda? Sim. É o exato oposto. Não só ela não acabou, ela cresceu como nunca cresceu. E nisso, eu acabo concordando contigo, talvez enfatizando mais o ponto de que existe um medo que ele não é tão injustificável assim. Existem muitos cenários à nossa volta que, olhados isoladamente, geram realmente tensão dentro da cabeça do cristão médio. Explorar isso foi a grande jogada do Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro até acredite no que ele falou, do que ele fala, de que, sabe... Porque existe, se você olhar só pra galera anti-igreja, isso gera um medo. O que as pessoas falam em palestras, em congressos e tal, você fica assustado. Só que dentro do cenário democrático existe um outro cenário de um contrapeso nisso aí. De muitos candidatos evangélicos, de candidatos conservadores, a galera que tá lá brigando também do outro lado. E isso acaba gerando um contrapeso para todo esse medo que existe. Há várias instituições democráticas que, por mais frágeis que sejam, ainda nos protegem. Então, por mais que eu seja um cristão que concorda que existe uma instabilidade no nosso cenário de paz e que o medo que a gente tem de perseguição ou o que quer que seja, não seja algo que a gente tem que jogar fora ou baixar a guarda, eu não acredito que a gente está num cenário de, como eu diria, de agora ou nunca. Um cenário de que eu preciso votar em qualquer um que diga que a igreja, viva a igreja, e igreja é uma coisa boa. Eu não preciso votar em qualquer um que diga isso, ainda que as pautas sejam completamente opostas àquilo que a gente acredita, simplesmente para proteger uma liberdade que não está instável. Uma liberdade que, como eu diria, que não está em risco imediato, é o que eu queria dizer. Não é? Então, eu vou colocar um outro ponto também. Entendi. Essa é a diferença entre o cristão médio que votou no Bolsonaro, que concorda com essa questão de estabilidade, e a minha percepção das coisas, sabe?